noite, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento, iniciaremos a abertura do nosso Evangelho da noite de hoje. Que Jesus e os bons Espíritos possam nos assistir. Vou ler um trechinho do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. No item 18, ouçamos atento. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus está lá em Mateus 6,33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outro aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portadora. A consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comunidades fáceis do dia que passa, a resposta favorável aos seus intentos e plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raro aceitam as condições do discipulado em geral. Recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favorito de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida bulirá todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta, evolutiva e redentora, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada. Acreditamos seria útil à nossa felicidade o equilíbrio permanentes, ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, meus irmãos, nesse trechinho, que possamos
com atenção, buscar primeiro as coisas de Deus, né? Como Jesus mesmo disse, né? De quem é esta moeda? Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas primeiro, né, buscamos as coisas de Deus, que é a que nos leva ao caminho de bênçãos, né? Caminho da redenção. Então, Jesus, quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, é para que nós buscamos primeiro as suas lições. Então, meus irmãos, vamos dar por encerrado a leitura. Que a paz dos mestres nos envolva sempre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigada, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos no Evangelho Prece e Radiação. Obrigada, Jesus, por nos aceitar como irmãos e por acreditar que nós podemos, sim, alcançar essa perfeição que tu disseste que nós poderíamos. Obrigada pela doutrina espírita. Obrigada por todos nós, por todos os irmãos. Obrigada por nos amar tanto e nos ofertar tantas oportunidades, mesmo diante dos nossos fracassos, mesmo diante da nossa desobediência. Mas estamos sim no caminho da evolução e gratos somos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de ser a cada dia melhores que ontem. Muita paz. Do livro Estude Viva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Guarde certeza. O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. A palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos mentais do seu autor com a sombra da invigilância. A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as intenções mais íntimas do seu portador. A opinião, estagnada e orgulhosa, antes de acabrunhar o interlocutor, cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem a manifesta. O hábito lamentável, superficialmente comum, antes de sugerir a trilha da frustração ao vizinho, aprisiona quem o cultiva em malhas invisíveis de lodo e sombra. A repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinquente, intoxica-lhe a vontade e solapa-lhe a segurança. A grande ação delituosa, antes de exteriorizar-se para o conhecimento de todos, é precedida por pequenas ações infelizes ocultas nos propósitos escusos daquele que a perpetra. O desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão naquele que o promove. Antes de agirmos, mentalizamos a ação.
Antes de atuarmos na vida exterior, atuamos em nossa vida profunda. Antes de sermos bons ou mal para todos, somos bons ou mal para nós mesmos. Guarde certezas dessas realidades. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos dos outros, é preciso vivermos o bem desinteressado e puro que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Olá, meus amigos. Hoje no texto do livro Estude Viva, Guarde Certeza, podemos pensar um pouco sobre tudo aquilo que acontece antes, durante e depois de algumas das nossas atitudes. Como nos lembra Freud, o pensamento é o ensaio para a ação. Então, todas as vezes que formos agir, o pensamento antecipa essa ação e a partir dela já há algum acontecimento. Todas as vezes que formos atuar no mundo, seja de forma benigna ou de forma até mais dificultosa, com algumas discussões, alguns embates e palavras mais duras, pensemos que antes disso essas palavras já foram ditas em pensamento, essas palavras já foram sentidas em pensamento e elas guardam na gente, deixando alguns males, principalmente quando são palavras de forma mais dura, mais rígida, mais crítica e até menos acolhedora. No texto ele nos alerta: antes de agirmos, mentalizamos a ação. Antes de atuarmos na vida exterior, atuamos em nossa vida profunda. E a reflexão e talvez a orientação que fica de forma mais íntima é que pensemos lá no fundo, por trás dos bastidores do palco de atuação na vida, o que em nós acontece, o que em nós mexe toda a ação que vamos fazer. Quantas vezes antes de agir com raiva ou expressar algum movimento mais raivoso de ira, por dentro já estamos machucados, já estamos mexidos por esse sentimento, já pensamos várias vezes o que iríamos dizer, como iríamos falar, e tudo isso já traz algum malefício, bem como traz um benefício quando isso é voltado ao bem, é voltado para a caridade, é voltado para o acolhimento, é voltado para o afeto. Ao final do texto, ele traz como na culminância do texto, para deixar bem claro, ele traz: guarde certeza dessas realidades, elas acontecem, é assim que funciona. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos através dos outros, é preciso vivermos o bem desinteressado e puro, que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Tudo está interligado, toda ação há uma reação. Então pensemos no antes, no durante e no depois, tentando fazer o que a doutrina sempre nos fala da reforma íntima, dessa transformação interior. Jesus amado, consciente de que a tua misericórdia é para com todos, te rogamos nesse momento o auxílio necessário para os trabalhadores e assistidos da nossa casa, Centro Espírita Cearense, para que, como trabalhadores, possamos levar à frente o nosso trabalho dedicadamente aos nossos assistidos, dando a eles consolo de acordo com a necessidade de cada um. Nos fortalece, nos ampara, nos faz perseverante nessa tarefa de ajudar a todos que nos procuram. Que assim seja. Deus Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Cristo e irmão, pedimos a misericórdia divina para todas as famílias e que cada lar possa ser lugar de viver em harmonia com os ensinamentos do Evangelho de amor, onde o mais importante seja fazer o bem ao nosso próximo.
pedimos o amparo celestial para a sociedade brasileira, que ela seja amorosa e cuidadosa com as questões sociais, que a consciência dos seus líderes possa perceber cada cidadão como membros merecedores dos direitos, as oportunidades concedidas pela misericórdia de Deus. Pedimos a misericórdia do Altíssimo para todos os irmãos desencarnados, nesses meses de pandemia, desencarnados de todas as doenças e acidentes, e que suas famílias sejam amparadas, consoladas e fortalecidas através da luz que chega em nossos corações do amor divino de Deus e do nosso Cristo Jesus. Rogamos a Maria Santíssima e a sua equipe de trabalhadores que envolvam em vibrações de paz, perdão, misericórdia e refazimento os espíritos que desencarnaram através do suicídio, e que suas famílias saibam perdoar e seguir a caminhada em busca da felicidade. Deus misericordioso, aumentai em nossa fé, hoje e sempre. Dai-nos um coração mais fraterno, que a gente possa olhar para o nosso irmão, para as pessoas mais sofredoras deste nosso Brasil e do nosso Ceará e da nossa cidade de Fortaleza. Assim seja. Senhor Jesus, estou aqui para te agradecer, Senhor, por tudo e ao mesmo tempo para te pedir por nós e especialmente a esses que fazem a segurança, motorista de ônibus, motorista de aplicativos, moradores de rua, aqueles que fazem a limpeza e especialmente também para os coveiros, que tanto trabalham e doam a sua dor, né? E te agradecer por tudo, pela tua ajuda. E te peço, Senhor, que transforme esse Pai Nosso em fluidos balsâmicos, curadores, transformadores, que a cura transforme tudo em paz, felicidade, compreensão, harmonia, tudo de bom, Senhor, que o Senhor sabe como transformar e fazer tudo isso. Que esse Pai Nosso seja realmente o remédio que todos estão precisando, especialmente nós também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixei cair em tentação, mas livrai-me de todo mal. Que o Senhor possa, nesse momento, transformar as nossas dores em fluidos balsâmicos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos oferecido e que nós só devemos te agradecer. Agradecer por tudo, Pai de infinita bondade. Fica conosco agora e todo sempre, que assim seja. Nesse momento, pedimos ao nosso Mestre Jesus, os bons espíritos, que vá, nesse momento, a cada um dos governantes do mundo, dando a eles clareza, sentimento de paz, de amor, honestidade e clareza. Que eles possam ser envolvidos de todos os sentimentos de nosso Pai Maior. E vamos também aos nossos líderes religiosos, aqueles que se comprometeram a nos dar mais clareza da palavra de Deus, através das suas leituras, dos seus entendimentos. Que possamos
cada um desses líderes se tornarem pessoas compreensivas, pessoas de clareza, sem preconceito. Que eles possam, Senhor, dentro dos seus mandatos, auxiliar a Tua palavra. E vamos também aos enfermos, esses irmãos que se encontram nos hospitais, seja do Covid, seja de qualquer outra enfermidade, que eles possam ser envolvidos de esperança e paz. E pelos trabalhadores da saúde, esses irmãos tão abnegados, que muitas vezes vão aos trabalhos deles, deixam seus familiares, às vezes ficam sem ver um filho, sem abraçar uma mãe, sem abraçar um pai, um avô, que eles possam ser fortalecidos, Senhor, e que eles possam ser abençoados em seus lares, em suas missões. E vamos também orar pelos nossos irmãos cearenses, esses 41 mil desempregados do nosso estado, que se encontram nesse momento sem poder dar o pão de cada dia aos seus filhos, às suas mulheres, os seus pais, suas mães, os arregos de famílias que protegem os seus parentes através do seu trabalho. Que eles possam ser abençoados, Senhor, em Teu nome. Que a Tua luz, a Tua paz envolva cada um deles, enchendo de coragem, perseverança e amor. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. O nosso evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede perfeitos, item 4, os bons espíritos. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências simples, até mesmo jovens mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do grau de instrução da criatura,
ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem os segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Boa noite, caro irmão, cara irmã. Que Deus te dê a tua paz. Os bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Obrigado, ó Pai, por conhecer doutrina espírita, por estudar doutrina espírita, por caminhar nessa estrada. Mas, e será que ser espírita, conhecer doutrina espírita, estudar, é para aquele que
obtém o apogeu? A pergunta maior deve ser: o que eu estou fazendo com esses conhecimentos, com esses estudos, com essa proteção, com esse amparo, com essa oportunidade? Sou espírita, mas o que me falta para ser um verdadeiro espírita? Deve ser o questionamento íntimo de cada um de nós, que recebemos a bênção de conhecer essa doutrina maravilhosa. Porque imaginemos, quantos irmãos, quantas irmãs, quer no corpo físico, quer fora dele, nos conduziram até aqui. Nos ensinaram, nos ajudaram, nos protegem, nos intuem, nos fortalecem. Quantos mestres, quantas mestras. E o que eu estou fazendo do esforço de todos eles, de todas elas? Qual foi a dedicação de Kardec, de Chico Xavier? Quantos trabalhadores maiúsculos que nos conduziram até aqui, que confiam em nós? Por isso, essa reflexão de hoje deve ser muito individual, muito calma, muito prudente, mas, se possível, muito verdadeira. O que eu estou fazendo dessa bênção maravilhosa que o Pai colocou na minha vida? Mas alguém pode dizer: Jacinto, mas eu tenho outras reencarnações, eu já comecei, posso ficar omisso, posso fazer de conta, tenho outras reencarnações. Que bom temos. Mas será que nas outras oportunidades que terei, toda essa benesse me vem novamente? E se eu tenho outra reencarnação e caminho na doutrina espírita num país muçulmano? Ou em regiões que as oportunidades inexistem para que eu possa, inclusive, relembrar esses mestres maravilhosos que agora estão disponíveis, essas mestras, não conseguem se aproximar de mim porque eu não dou as oportunidades. Observemos quantos desafios para sermos verdadeiros espíritas. Mas a mensagem leva mais longe. Bons espíritas. Então, é um desafio enorme. Estamos, quem sabe, com uma oportunidade muito grande de caminhar nessa direção mais apressadamente. O momento que vivemos por conta da pandemia, por conta de necessariamente mudarmos alguns hábitos, contribui enormemente para que repensemos algumas coisas. Quem sabe caminharmos mais na nossa direção. Autoavaliações mais presentes, mais constantes, mais verdadeiras. Não é algo simples, mas reconhece-se o verdadeiro espírita, o bom espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Coragem, não estamos sós.
amigos maravilhosos, mentores do Centro Espírita Cearense, colegas que nos ajudaram, nos ensinaram e agora nos ajudam do lado de lá, estão conosco. Então busquemos não apenas ter amigos entre os encarnados, verdadeiros amigos até, mas conquistarmos verdadeiros amigos, bons espíritos, para que possam nos socorrer quando chegarmos lá totalmente alheios, atônitos, sofridos. Mas coragem, não estamos sós. Muitos e muitas confiam em nós e sabem que é possível. Outras conseguiram. Vamos nós. Jesus nos lembra: coragem, eu venci o mundo. Sejam vocês os vencedores das iniquidades. Caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais um momento de paz e harmonia. Te pedimos, Senhor, que fluidifique essa água, para que a mesma possa nos dar vitalidade, saúde e cura para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Pedimos ainda, Senhor, força e coragem para a prática do bem. Eleva a nossa fé, fortaleça a nossa paciência, para que entendemos que esse momento vai passar e para que possamos entender ainda que este momento é necessário para o nosso fortalecimento, renovação espiritual e edificação interior. Fica com a gente agora e sempre, Senhor. Minutos de sabedoria. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida, mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia sem jamais abandoná-lo. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu,
te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão